Fala, rapaziada! E as minhas meninas também, como é que vocês estão? Vamos lá, hein? Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos trabalhar aí com as fases e as componentes, né? A gente vai distinguir aí fases e componentes de um sistema para a gente desvendar as estruturas dos sistemas químicos. Nós já sabemos aí, né, da parte das misturas, do homogêneo, heterogêneo, mas tem uns detalhezinhos que a gente tem que se atentar aí, e esses detalhezinhos vai ser nessa parte aí da fase de componentes, tudo bem? Então, vamos lá. O que compõe um sistema necessariamente, né? O que a gente tem que entender que compõe um sistema? A gente tem que ver que um sistema, ele é uma análise que nós vamos fazer microscópica e macroscópica. Na análise macroscópica, nós observamos um material e nem sempre vemos o que realmente existe na sua composição química. Ou seja, a gente consegue ver o material, a gente consegue ver as características desse material. E aí, para isso, nós vamos estudando a e distinguindo a substância entre os aspectos, o que é visual para a gente, certo? Então, a primeira análise que nós fazemos é uma análise macroscópica. Por exemplo, a gente olha esses potinhos aí e a gente vê que dentro deles, tecnicamente, tem a mesma substância. Por quê? Ou a mesma solução, porque praticamente eles têm a mesma cor, né? Podemos dizer aqui que pode estar mais concentrado, porque está mais escuro, tem mais substância aqui, menos aqui, mas é uma forma da gente observar. Então, quando a gente vai olhar os sistemas, inicialmente a gente faz uma análise macroscópica. E nessa análise macroscópica, a gente vai determinar componentes versus fases. O que seriam os componentes? Os componentes referem-se às substâncias presentes dentro do sistema, ou seja, a composição química que está dentro do sistema. Então, componentes é as substâncias que estão no sistema. Essas substâncias a gente consegue determinar visualmente? Não, às vezes não, tá? Às vezes a gente vai saber que tem, mas vai conseguir identificar apenas uma fase. Então, as fases é a proporção do sistema que a gente consegue ver os aspectos visuais dela, né? Ela apresenta um aspecto uniforme, visual, apresenta que vai ter as mesmas propriedades, ou seja, a gente vai olhar o aspecto. Então, o que a gente tem que entender? Que componente é a quantidade de substâncias, e que as fases vai ser as porções visuais, as quantidades visuais, né? Aqui vai ser as quantidades visuais. Ou seja, aquilo que a gente consegue ver, certo? As porções que a gente consegue ver do sistema. E aí nós temos as misturas, aí dentro disso nós temos as misturas. As misturas podem ser monofásicas, que são as homogêneas, certo? Elas vão apresentar uma única fase, isso é importante, e que é o que nós observamos macroscopicamente, ou seja, todos os pontos do sistema são iguais, e aí a gente pode ter como exemplo aí a água mineral, o ar filtrado e o soro fisiológico. Todos eles são homogêneos. É uma forma da gente também parar para poder ver. Algumas coisas têm densidade leve, né? Tipo o hélio. O hélio tem uma densidade leve, está aqui dentro do balão, um balãozinho de hélio, certo? Aqui nós temos o ar que tem uma densidade intermediária. E aqui, ó, a gente está analisando a água, tá? A água que está dentro do balão, ó. Water. A água que está dentro do balão. Tudo bem? Não é o balão em si, é o que? A água. Por que a água? Porque se a gente for analisar o aspecto geral, nós conseguimos ver três fases aqui. Qual fase? Nós conseguimos ver a água, nós conseguimos ver o ar que está em cima da água
E, por incrível que pareça, nós conseguimos ver também o quê? O plástico do balão. Então, aqui nós temos quantas fases? 3, ok? Sólida, líquida e gasosa. Tranquilo? Mas se a gente for analisar só o que está dentro do sistema, aí nós temos uma única fase. Beleza? Uma fase e mais componentes. É isso que eu estou colocando para você, né? Quando a gente tem um sistema homogêneo, a gente tem uma fase e mais componentes. Por exemplo, água, né, que a gente bebe. A água mineral. O que eu estou conseguindo ver aqui? Ó, lembre-se que eu não vou analisar o copo, eu não vou analisar o recipiente, eu vou analisar a matéria que eu quero observar. Então, aqui dentro do copo, nós temos o quê? Água, certo? Então, se eu tô vendo uma o quê? Uma fase, beleza? Se eu pegar aqui, ó, a água mineral, a gente vai estar vendo uma fase só que nós temos a água e os minerais dissolvidos, certo? Então, se nós temos a água e os minerais dissolvidos, nós temos pelo menos o quê? 2 componentes. Então, aqui nós temos o componente água e aqui nós temos o componente o quê? Sais. Dá um exemplo, vou dar um exemplo pela fórmula, tá? H2O e um dos sais é o bicarbonato de sódio. Então tá aí, ó, um dos sais. Nós temos 2 componentes e uma fase. Outro exemplo, o ar atmosférico. Então, o nosso exemplo vai estar aqui, ó, no ar, sem as nuvens. Tudo bem? Então tá aqui, ó, nosso exemplo. Quantas fases? Uma fase, ok? Aí, o que a gente deixa eu subir? Subindo. O que nós temos aqui no ar? No ar nós temos o ar atmosférico, certo? E ele é gasoso. Quantos componentes nós temos ali no mínimo? Ó, temos o gás nitrogênio, que você já pode ir aprendendo. O gás nitrogênio é cerca de 70% do ar, a molécula dele é o N2. Nós temos o gás oxigênio, que é cerca de 23% do ar, então o gás oxigênio, e os outros gases aí. Então, pelo menos, nós temos o que aí, ó? Nós temos 2 componentes, tudo bem? Em uma fase só, porque dentro do sistema nós temos um sistema homogêneo, que apresenta uma única fase. E posso colocar aí também, apesar de já estar um pouquinho oxidada, nós temos aí o bronze, mas eu vou olhar aqui, ó. Vou olhar aqui, ó, nessa parte. Tá vendo? O bronze aqui, ó. Aqui eu tenho uma única o quê? Uma única fase. Ou seja, o bronze é um material sólido, tá? É homogêneo por quê? Porque eu tenho cobre e eu tenho o estânio, tá? Essas aqui são as fórmulas do cobre e do estânio. Colocar o Szinho de quê? De sólido. E eles estão formando essa liga, que é uma liga homogênea. Tudo bem? Então tá aí. Os materiais homogêneos, todos eles são de uma única fase, mas, né, as misturas homogêneas, né, são a única fase, mas tem pelo menos 2 componentes. Já as misturas heterogêneas. Essas misturas heterogêneas já apresentam para a gente de largada 2 fases, tá? As misturas heterogêneas, elas são polifásicas, ou seja, apresentam mais fases visíveis ao olho nu ou ao microscópio. Então vamos pegar aqui e marcar isso. Olho nu ou ao microscópio. Por que, professor, olho nu ao microscópio? Porque nós temos o seguinte, galera. Temos 2 tipos de materiais.
temos dois tipos de materiais heterogêneos. Nós temos os agregados e nós temos os coloides, tá? São dois tipos de. Quem são os agregados? Os agregados são aqueles de fácil identificação de fases, tudo bem? Então é um material polifásico, certo? É um material polifásico. Então agregados são polifásicos. O negócio aqui tá me sacaneando. A canetinha tá danada. É um material polifásico. Então, agregado é um material polifásico. Não tá dando para escrever aqui em cima? Então, polifásico. E o coloide é um material que tem suspensão. Então, você vai conseguir ver ele a olho nu, tá? Então, propriedades diferentes. Por exemplo, duas fases aqui, né? Então, nós temos aqui duas fases. Quais fases que a gente observa? Uma fase para o óleo e uma fase para a água. Beleza? Cuidado, igual eu falei para você, com os materiais coloidais. Aqui nós temos o exemplo de quando o olho nos engana. É um sistema que parece homogêneo a olho nu, mas é heterogêneo. Por exemplo, o plasma do sangue, o leite, tá? O leite, porque tem cordura. As emulsões, por exemplo, maionese, tá? Ela é um coloide, ela parece homogênea e não é. E aí eu posso colocar para vocês aqui algumas misturas coloidais. Por exemplo, quais misturas que a gente tem coloidais? O sangue. Por quê? O sangue parece homogêneo, mas a olho nu a gente vai ver isso daqui, ó. A gente vai ver os glóbulos vermelhos, ó. A gente consegue ver os glóbulos vermelhos dentro do sangue, certo? E esses glóbulos vermelhos não estão dissolvidos, estão ocupando um espaço vazio. Então, o sangue é um material coloidal. O leite tem cerca de 1 a 3% de gordura e essa gordura está em suspensão, ou seja, está dentro do meio do leite, está ali, entre as moléculas de água, certo? E o que dá para a gente a impressão de uma única fase, mas não. A olho nu, não. Tem que ser no microscópio. Água barrenta, por exemplo, o barro, a gente tem a água dentro da terra. Então a gente tem dois componentes ali e duas fases. Se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver a terra e vai ver a água. Os desodorantes, o que a gente tem de desodorantes aí? Quando a gente faz o desodorante, ele vai ser uma mistura, um coloide que a gente fala que é aerosol. Por que aerosol? Porque esse aerosol vai estar a mistura de um sólido com gás ou também a mistura de um líquido com gás. Então a gente não consegue, a gente vê ali aquela fumaça do aerosolzinho, tá vendo a fumacinha aqui, ó? A gente vê a fumacinha do aerosol aqui, só que a gente não consegue ver quem é gás e quem é sólido, quem é gás ou quem é líquido. Então é um material coloidal também. As tintas, cara, as tintas são sensacionais, porque as tintas a gente tem um solvente ali no meio e esse solvente fica segurando o sólidozinho. E quando esse solvente evapora, o sólido cristaliza ali em cima da superfície, certo? E a gelatina é sensacional também, porque ela é um sólido e aquele sólido não dissolve. Ah, professor, mas fica vermelhinho e açúcar. Tá, então vamos lá. Pegou uma gelatina para fazer. Peguei ali, misturei a gelatina, certo?
Misturei a gelatina, tá aqui a gelatina pronta. Quantas fases você está vendo? A olho nu, você está vendo uma. No microscópio, você vai ver duas. Por que você vai ver duas no microscópio? Porque na gelatina tem o colágeno. Então, ele forma uma rede fibrática que segura a solução. Então, você vai ver duas fases. Tudo bem? Você vai ver o colágeno e você vai ver também as soluções. No caso, as soluções que você vai estar vendo vai ser o corante, o sabor, a água e açúcar. Ou seja, na solução tem o quê? 4 componentes em uma fase. Então, esse verdinho aqui são 4 componentes em uma fase. Aí, e o colágeno está ali segurando aquele material. Beleza? Então, essas são misturas heterogêneas que parecem homogêneas, tudo bem? Mas não. São misturas heterogêneas, portanto, são polifásicas, ou pelo menos com duas fases aí. Certo? Beleza? Então, tá. Então a gente viu aí que a gente pode ter componentes e a gente pode ter fases, ok? E quando a gente vai analisar, a gente analisa as misturas homogêneas ou as misturas heterogêneas, certo? Então, vamos fazer um resuminho nosso mesmo escrevendo aqui, para a gente poder deixar bem claro isso, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui, então. Pá. O que a gente viu? Que nós temos as componentes, que são o quê? São as substâncias presentes. Nós temos as fases. O que são as fases? As fases são a parte visual, né? O conjunto visual. O conjunto visual. Então, nós temos componentes e fases. E aí a gente vai analisar a matéria, certo? Quando a gente vai analisar a matéria, ela pode ser o quê? Homogênea, ou ela pode ser o quê? Heterogênea. Quando ela for homogênea, não tem jeito. Nós vamos ter apenas o quê? Uma única fase. Então, toda mistura homogênea vai ter uma única fase. Uma fase. Certo? Só que aqui nós podemos ter várias componentes. É uma mistura, são duas substâncias. Então, por exemplo, podemos ter aqui água e podemos ter aqui sal, NaCl. Já na mistura heterogênea, nós vamos ter os agregados e nós vamos ter os coloides. Como é que a gente observa os agregados? Os agregados vão aparecer em duas fases. Então, eu tenho aqui o óleo, e eu tenho aqui a água. Então, duas fases visuais. Já o coloide, por exemplo, que a gente falou lá do sangue, não foi? Se eu pegar aqui, ó, o sangue, sem estar coagulado. Ixi, agora eu fiz o pote grandão até eu pintar ele todo. O sangue. Visualmente, o sangue me parece ser o quê? Homogêneo, uma fase. Mas se eu colocar no microscópio, eu vou conseguir ver os glóbulos o quê? Os glóbulos vermelhos e a parte que não é os glóbulos vermelhos, que é o lífen.
Ou seja, eu consigo ver aqui duas o quê? Duas fases. Duas fases. Mas com uso de microscópio. Beleza? Então, um resuminho aí pra gente. Tranquilo? Professor, e se colocar um microscópio aqui? Ó, o que você vai ver, ó. Tá vendo? Microscópio. Ó o que você viu. Nada. Não dá para ver. As partículas não estão em suspensão. Elas têm a mesma dimensão. Então o microscópio não consegue ver moléculas, não consegue ver íons, cátions. Beleza? Então tá bom. Então vamos seguir. Sistemas sólidos. Por exemplo, tá vendo essa pedra aí? Essa pedra aí pra gente é o granito, certo? É uma mistura heterogênea. Ela é trifásica, ou seja, a gente tem várias fases nela aí. As ligas versus agregados. Diferentes gases, raras misturas são homogêneas, como é certo, as ligas metálicas. Ou seja, toda liga metálica e toda mistura de gases são homogêneos, beleza? Mas aqui, ó, a gente consegue ver o quartzo, que é o cinza transparente. A gente consegue ver o feldspato, que é o branquinho. E a gente consegue ver a mica, que são esses pontos pretos. Então, esse branco rosa aqui, que eu pegar uma amarelinha aqui. Esse branco rosa aqui, isso aqui é o feldspato. Esses pontinhos pretos aqui, esses pontinhos pretos que estão aqui, ó, são a mica. E esse branquinho cinza tá aqui, ó. Você vai ver aqui, mais dentro da pedra, que essa pedra tá meio suja aqui fora. Tem muito que fora dela, tem muita mica. Mas esses pontinhos brancos acinzentados aqui, ó, são os quartzos. Então nós temos 3 materiais aí no sólido. Então eu posso dizer que esse cara tem quantas fases? Ele tem 3 fases. E que ele é um agregado. Porque tá todo mundo aí junto. Beleza? Tá. Agora, sistemas versus misturas. Substâncias puras podem aparecer de forma bifásica. Quando? Quando eu tenho, por exemplo, água líquida, tá vendo aqui? Água líquida e o gelo. De que é feita a água líquida? H2O, líquido. De que é feito o gelo? H2O, sólido. Então aqui dentro eu só tenho o quê? Água. Então essa aqui é uma substância o quê? É uma substância pura. Ah, professor, mas então é homogênea. Não, o sistema é bisfásico. Tudo bem? O sistema é bifásico. Temos 2 fases, a sólida e a líquida, e uma componente só, a água, beleza? Então, eu tenho um sistema heterogêneo e não é uma mistura. Isso não é mistura, porque só tem um tipo de substância aí. Cuidado com isso. Pode acontecer esse exemplozinho aqui, que é o exemplozinho que pode cair nos peguinhas para você. Falar que isso aí, ó, é uma mistura. Aí tu fala, porque tem 2 fases. Não, cuidado. Ter 2 fases é visual. Você tem que ver se essas fases são feitas de substâncias diferentes. Tudo bem? Então, não é uma mistura, mas sim um sistema heterogêneo. Beleza? Sistemas gasosos, regra dos gases. Todas as misturas gasosas em um recipiente fechado é sempre homogênea, sempre monofásica, beleza? Isso ocorre porque as moléculas ficam muito distantes umas das outras. Então, se for gás, mistura de gases igual mistura homogênea. Beleza? Guarda isso aí. E a gente tem aí fases versus componentes, na prática, né? Água e sal dissolvido. Quantas componentes? 2. Quantas fases? 1. Mistura homogênea.
Água, óleo e gelo. Quantas componentes? 2. Quantas fases? 3. Classificação heterogênea. Ar e poeira, né? Quantas componentes? Várias, né? Porque a gente tem o nitrogênio, tem o oxigênio, tem a sílica e várias coisas. Quantas fases? 2. A sólida e a gasosa. Heterogênea. Água, areia e serragem. Quantas componentes? 3. Quantas fases? 3. Classificação heterogênea. Beleza? Ficou claro isso daí? Então, beleza. Vamos lá. Vamos para um exercíciozinho aqui para a gente poder testar os nossos conhecimentos. Observe o sistema atendendo os seguintes materiais em um mesmo recipiente. Então, eu tenho um recipiente e esse recipiente vai ter areia, sal de cozinha dissolvido na água e cubos de gelo. Então, eu tenho sal dissolvido na água, sal mais água, dissolvido. Eu tenho no fundo, porque a areia é mais densa, né? Areia, certo? E eu tenho cubos de quê? Cubos de gelo. Gelo. Classifique o sistema quanto ao número de fases e componentes. Fases, vamos lá. O cubo de gelo é uma fase, a solução é outra e a areia é outra. Então temos aqui 3 fases. 3 fases. Agora, nós temos aqui o gelo. O que é o gelo? H2O. O que é o sal? NaCl. O que é a água? H2O. O que é a areia? Sílica. Então, nós temos 3 o quê? Componentes. Cuidado que você pensou em falar que o gelo era uma componente, mas o gelo não é componente, o gelo é água. Então, ele é a mesma componente da água da solução. Beleza? Tranquilinho esse daí, então? Vamos mais um? Um sistema é formado por água líquida, gelo e óleo e sal, totalmente dissolvido na água. Quantas são as fases e a componente do sistema? Então vamos lá. Potinho, temos o quê? Água mais sal, certo? Temos o nosso gelo, temos o óleo, temos o gelo e temos mais o que aí? Só isso, né? Água líquida, gelo, óleo e sal. Quantas componentes? Temos aqui, ó, 1, 2, 3. 3 componentes, ou 3 componentes não, 3 fases, certo? Quantos componentes? Gelo é o quê? H2O. Óleo é o quê? Óleo é óleo, né? Óleo. Professor, coloca a fórmula do óleo aí. Caraca, tem tantas. Não, eu vou escrever óleo. Óleo. Não lembro de cabeça aqui não. Tem muitos óleos. Temos aqui a água e temos aqui o NaCl. Então temos 1, 2, 3 componentes. Beleza? Nós temos aí 3 componentes. Então aqui também temos 3 o quê? 3 componentes. Cuidado para você não se trair com esse negócio do gelo, tá? Gelo é água. Fechou? Então tá bom. Então é isso. Pratiquem bastante. E tchau, tchau.